E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo falando sobre Chaotic, sobre subtipos de criaturas de Chaotic, e nesse vídeo falando dos insetos favoritos, pelo menos os meus, que são os Danians, falando sobre um subtipo deles que é muito importante, que é o subtipo Noble, ou Nobre. A sociedade Danian é dividida em castas, classes da sociedade, uma sociedade muito bem definida por sinal, e os nobres eles ocupam o topo da pirâmide, são o nível mais alto que os nascidos dessa tribo podem alcançar. Então vamos falar um pouco sobre essas cartas, que têm esse subtipo, e algumas cartas que interagem com eles também. Começando de ordem alfabética por uma das rainhas, Azil, a jovem rainha. Ela foi a segunda rainha que nós vimos a coroação. A Ilexia se aposentou e passou a coroa para ela. Ela é um suporte muito bom, apesar de ter alguns status legais, uma energia alta e um elemento principal da tribo, que é terra. Ela tem dois efeitos que dão suporte muito bom. Primeiro, ao início de cada combate, os Danians ganham terra. A maioria já tem, mas para os que não têm, é bom ter. E o seu efeito de Hive diz que os Mandíbulos que você controla ganham terra 5. E como os principais lutadores da tribo são Mandíbulos, esse efeito vai muito bem a calhar. E ela também tem dois contadores, então é um suporte dos bons. Não existe carta física dela, porque ela é da coleção Firestone, que nunca foi impressa e comercializada. O próximo nobre que vamos falar é o Dilas. Além de ser nobre, ele também é mild, tem alguns status medianos para baixo, também dois contadores, o elemento água e apenas 40 de energia. Ele tem dois efeitos. Primeiro, pagando um contador, você pode curar 10 de energia do mandíbula alvo, que é um efeito bem mais ou menos, bem fraquinho mesmo. E o efeito de raiva dele diz que os Mildix Dalian que você controla causam 10, no caso 5 de dano a mais a cada um dos seus alvos. É uma carta única, então você não pode ter dois deles. Existem alguns Mildix Danians que realmente são bons em causar dano. Tem algum efeito bacana e tal, que interage bem com ele, só que infelizmente nessa parte de Burn por Mildic, os Danians estão muito atrás da tribo do submundo. Então, apesar dele tentar dar um suporte para essa mecânica não é lá tão boa, pelo menos para a grande maioria dos decks. Ekud, esse é da primeira coleção, apareceu um pouco na animação de Chaotic. Os status dele são baixinhos, como a gente espera das cartas da primeira coleção, apenas um contador, elemento terra, e a habilidade bem genérica de quando o raio está ativa, ele ganha 5 de energia para cada mandíbula que você controla. Essa habilidade recebeu uma errata, e as criaturas infectadas também contam como mandíbulas quando você ativa essa habilidade. Então, criaturas infectadas, tanto suas quanto do oponente, contam como mandíbula para esse tipo de efeito. Gohan, não o filho do Goku, aqui é o General Danian. Além de nobre, ele é elementarista, ele é uma carta legendary, como os outros três generais também. Os status dele não importam tanto, não tem contadores, 30 de energia escaneada, e ele tem um efeito compost, que dependendo da tribo que você tem no descarte, você concede algum elemento 5. Esse efeito não é acumulativo, então por exemplo, se você tiver dois Mypigeons, você não ganha AR 10, ganha apenas AR 5. Dos generais ele é o mais fraquinho, mais difícil de usar, não é tão interessante quanto outras cartas. Mas enfim, da classe nobre, os Danians não mandariam qualquer um para ser general na guerra contra os Marillions. Ilexia, a rainha Danian. O que falar da rainha, né? Bem conhecida por vocês do jogo. Quem já enfrentou algum deck Danian deve ter visto essa carta. Os status dela, mais ou menos, dois contadores, uma energia até que alta e três efeitos, um melhor do que o outro. Na verdade, quatro. Primeiro, criaturas adjacentes ganham Defender, o que é ótimo. Quando uma mandíbula ou criatura infectada vai para o descarte, ela ganha um contador, também é muito bom. Ativar Hive, genérico, mas para ela funciona. E quando Hive está ativa, os contadores dela contam como mandíbulas. Efeitos excelentes, uma carta ótima, por isso é unique, leal e essencial para a grande maioria dos decks Danian. Criflan, esse apareceu na animação também, no episódio do pai calvo que jogava Chaotic com o filho. Estados de coragem e sabedoria legais.
Dois contadores, uma energia baixinha, elemento água, como a nova geração de Dalians, que é muito forte em elemento água. E o efeito dele diz que, enquanto ele estiver no descarte, os mandíbulos que estiverem no descarte contam como mandíbulos que você controla. Não é lá um efeito muito bom. Se ele próprio fosse mandíbula, poderia ser interessante, mas não vale a pena uma criatura a mais no descarte para você ganhar mais uns 10 de energia, por exemplo, no máximo. Necrabe. Esse também é um nobre. Essa carta não está no Recode ainda, mas eu acho o efeito dele até que interessante. Ele tem dois contadores, 100 de coragem escaneada e 35 de energia escaneada apenas, e elemento ar. Os dois efeitos dele dizem que, pagando um contador, você pode infectar a criatura não infectada alvo, e se uma criatura seria retornada ao jogo do descarte, você remove do jogo e ganha dois contadores. Então isso é um anti-reviver criaturas, um counter bem específico, mas que é bom, porque inclusive vai ter um nobre aqui na lista que tem um efeito bem inconveniente de trazer criaturas de volta do descarte. Então é uma carta talvez interessante, um counter muito específico, mas acho legal. Acho legal. Ninmei, esse é um nobre muito popular, talvez o mais jogado mesmo, porque os efeitos dele são muito bons. Os status dele são legaisinhos, baixinhos, mas podem ficar bem altos. Um contador, 50 de energia escaneada, 3 elementos, o que já é um diferencial. E a sua habilidade diz que, quando o Raiva está ativa, ele ganha 5 de energia e 5 em todas as disciplinas para cada Mandíbulor que você controla. No caso, Mandíbulor e criatura infectada. Então ele combina tanto o ganho de energia quanto o aumento de disciplina, que era comum nas cartas da primeira coleção. E se você infectar geral no campo, pode acreditar que esse cara fica enorme, tanto em energia quanto em disciplinas. E existe uma outra versão do Ninmei, que ninguém lembra, ninguém joga e quase ninguém conhece, que é simplesmente Ninmei, Explorador da Expedição, algo assim. Não está no Recode ainda e trocou esse efeito que era tão bom por um efeito bem fraquinho. Quando ele toma dano de ataque, ele ganha o elemento que atacou e também ganha elemento 5. Então é bem complicado. Talvez se depender do deck do oponente para poder ter um deck próprio ou algo do tipo. Além de nobre é guerreiro, mas é uma carta bem esquisita, com certeza esquisita. Hamavir, o portador da colônia Damian, algo assim. Além de nobre, ele também é mandíbulo. Não sei como ele pode pertencer à casta mais alta e à mais baixa da tribo ao mesmo tempo, e também é mild. Os status dele não importam, nenhum contador de início, 50 de energia escaneada e elemento ar. Duas habilidades incrivelmente boas. Primeiro, quando raiva é ativada, você pode pegar um contador de uma criatura que você controla, no caso de um Daemon, e colocar nele. E pagando apenas dois contadores, você pode trazer um Mandíbula de volta do descarte para qualquer espaço vazio. E simplesmente ele ganhar dois contadores é muito, muito fácil. Então você pode usar esse efeito para ficar reciclando mandíbulos do descarte e mandíbulos bons, como o Nikuin, por exemplo. Então é uma carta bem conveniente, está banida no Recode e dificilmente vai ser desbanida, porque realmente tem um efeito bem chato a longo prazo. Tassanil, esse é um nobre, na sua versão normal ele é nobre elementarista, tem alguns status fraquinhos, energia baixa também, elemento água, enquanto aos seus efeitos ele tem água 5 e ele ganha 5 de energia para cada tipo de, cada elemento, no caso, entre criaturas que o seu oponente tem, isso se raiva estiver ativa. É um efeito diferente que não é lá muito bom, e ele também conta como um mandíbulo, além de ser um nobre. Já a versão do Tassanil Raio Elementalista é muito mais comum, é uma das únicas duas cartas que tem os 4 elementos escaneados, e ele serve de suporte, porque você pode gastar qualquer elemento que ele tem, e o Daemon que você escolher ganha esse elemento. Só pode ser usado uma vez por turno, mas é uma habilidade muito boa. Tark, o tradutor da placa. Além de nobre, ele também é mild. Sabedoria elevada, apenas um contador, uma energia mediana e elemento terra. E ele tem o efeito de que a criatura alvo ganha 50 de coragem, se ele pagar um contador para isso. E se a criatura tem terra, ela ganha mais 50 de coragem. Então você proporcionar 100 de coragem para uma criatura é muito bom para ataques. E Valane Levaan,
também um Danian nobre lá da primeira coleção, status bem médios para baixo mesmo, um contador, 50 de energia, elemento terra, e a habilidade de que, se raiva está ativa, ele ganha 10 de poder para cada Mandíbula que você controla, Mandíbula e criatura infectada. Uma carta que já não era muito boa na primeira coleção e não envelheceu lá muito bem, pelo menos não quando o Nimei existe, que pode fazer mais ou menos isso, só que com muito mais vantagem. E não existem bem cartas que dão suporte para o subtipo nobre. Existe apenas uma carta que interage com esse subtipo, e é o Colmo, que interage mais sendo um counter mesmo. O Colmo, além de possuir desarme, ele também tem o efeito de que, se a criatura que ele está enfrentando é um nobre Danian, ele ganha um strike 20. Então ele é um counter, um assassino de nobres, ou alguma coisa do tipo. E é isso aí, pessoal. Esses são os nobres da tribo Danian, esse subtipo aí que não é tão chamado a atenção comparado com os Mandíbulas, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre, mas vai ser um vídeo bem longo porque tem muita carta e muito suporte para esse subtipo. Conto com o like e o apoio de vocês, vem para o nosso server e é isso aí. Até o próximo vídeo.